senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é numa região que, penso eu, a grande maioria dos senhores telespectadores nunca visitou. Estou na terra de Paiva. Terra de Paiva. Devo-lhes dizer que, quando se fundou Portugal, ainda não havia nem distritos, nem províncias, nem... Havia concelhos, sim, mas não, a divisão das terras era muito diferente. E as grandes unidades administrativas chamavam-se terras. A terra de Paiva era a terra onde uma pessoa dependente ou do rei ou do conde mandava. Bem, Paiva era uma vasta região, dava o nome ao rio que lá passava. O rio que corria nas terras de Paiva chamava-se o Rio Paiva. Isto tem importância. Tem importância e vou já explicar porquê. Como sabem, em Portugal, os rios geralmente não deram nomes às famílias. Não há nenhuma família chamada Mondego. Mondego é nome de cão. Não há nenhuma família chamada Tejo. Tejo é nome de cão. Não há nenhuma família chamada Guadiana. Mas há muitas famílias, muitas, chamadas Lima. Porque Lima não é o rio. Lima é uma província. E o rio que corre na província do Lima tem o nome de Lima. E também há muitas famílias com o apelido de Paiva. Aliás, famílias muito ilustres. Porque o rio principal que corre na terra de Paiva tem o nome de Paiva. É um rio alcantilado, um rio de margens agrestes, um rio rochoso, um rio violento, bom, que vai desaguar aqui perto no Douro. É esta região percorrida pelo rio Paiva que hoje vamos visitar. Eu vim aqui a um monte antigo, agora chama-se Monte São Domingos, mas antigamente tinha um nome muito diferente, claro, só se chama Monte São Domingos, desde São Domingos, que é uma coisa do século XIII, e deste monte avista-se uma paisagem extraordinária. Vem aqui o Rio Douro, pois bem, dali ao Porto são pouco mais de 30 quilómetros. 30 quilómetros e as estradas, quem é que consegue vir aqui? É um pecado nosso. Pecado nosso, Castelo do Paiva fique tão longe. É uma das regiões mais emocionantes que há em Portugal. Emocionantes pela história, pela lenda, pela paisagem. Eu peço-lhes que me acompanhem numa pequena volta no concelho de Castelo do Paiva. As terras de Paiva são povoadas desde há muito tempo. São numerosos, relativamente numerosos, os vestígios de ocupação pré-histórica. Há mamoas, há restos de castros, também há muitos indícios que aqui houve ocupação romana, mas também não uma ocupação muito intensa. Agora, o principal aproveitamento da terra parece ser já na Idade Média. Ali pelos anos 800, 900, quer dizer, século IX, século X, este Rio Douro servia de fronteira. Aqui, terra de mouros, para lá, terra de cristãos. Bom, e hoje há lendas que ainda nos recordam esses tempos. Estou-lhes a falar num sítio de uma grande beleza, que é aqui,
junto do Rio Douro, a senhora, a igreja diz que é a Senhora do Rosário, mas o povo diz que não. Diz que é a Senhora das Amoras. Senhora das Amoras, porquê? Estão a ver, acho que estão a ver ao fundo, uma grande árvore, é um sobreiro. Ainda há aqui dois, estes sobreiros têm muitos séculos de existência, não sei ao certo quantos, mas não me admirava se isto fossem sobreiros do tempo de Dom Afonso Henriques. E têm esta coisa de extraordinário. Dão uma pequena baga que, visto ao longe, parece uma amora. O meu telespectador já viu alguma vez um sobreiro dar amoras? Eu não vi. Portanto, se um sobreiro dá amoras, é milagre. Claro que é milagre. E se é milagre, é claro que aconteceu um milagre. O milagre foi que os marotos dos mouros, atravessaram o rio, chegaram lá de lá, raptaram uma princesa, trouxeram-na presa para aqui, ela esteve aqui presa a ferros, e ela pensou em Nossa Senhora e diz: "Oh, minha Nossa Senhora, faz um milagre, para os mouros perceberem que tu és a verdadeira Senhora e para ver se me libertam destes ferros." E quando ela pedia um milagre, o que é que acontece? Acontece que palavras não eram ditas e o sobreiro, em vez de bolotas, passou a dar amoras. A lenda é essa. É claro, depois vieram os frades dominicanos, como sabem, são os dominicanos quem inventa a devoção do rosário e fizeram aqui uma ermida em honra do rosário. Só que o povo nunca aceitou isso. E antes do rosário, já aqui tinha havido o prodígio das amoras. E hoje a igreja continua a dizer Capela do Rosário. E o povo continua a repetir Senhora das Amoras. Eu acho que a terra de Paiva é das regiões mais bonitas de todo o país. É mal conhecida, pouca gente vem aqui, mas de facto não conheço outra região tão envolvente, tão emocionante. O que estão a ver aqui é o Rio Douro, num sítio a que se chama hoje Raiva. Bom, Raiva, as pessoas pensam raiva porquê? A palavra raiva vem de arrábida. E arrábida é uma palavra berber, uma palavra moçárabe que ficou aqui, porque isto já esteve no poder dos mouros durante algum tempo. Eu acho mesmo que isto foi conquistado no tempo do Fernando Magno. Fernando Magno, para o meu telespectador isto não lhe diz nada, Fernando Magno, mas tome nota. Fernando Magno é o bisavô do nosso Dom Afonso Henriques. E está ligado aqui a toda esta região de Castelo do Paiva. Há mesmo um lugar que tem uma história dramática. A história do rei Garcia, que era filho do Fernando Magno. Eu vou-lhes contar agora a história do rei Garcia. Mas a principal razão que me trouxe às terras de Paiva foi querer ver com os meus próprios olhos aquilo que a lenda diz ter sido o último palácio do rei Garcia. O meu telespectador não faz ideia nenhuma quem era esse tal rei Garcia. Se calhar nem sabe que houve nenhum Garcia que fosse rei. É uma história emocionante que eu lhe vou contar. Como sabem, a península, no século XI, estava dividida em vários reinos. Bom, e aparece um primeiro rei,
é o Fernando Magno, ele é rei ali, no ano de 1050 já ele é rei. Tenta unir os vários reinos e assume o título de imperador. O imperador de toda a Espanha, como ele dizia. Também usava um título bonito. O imperador de ambas as religiões. Quer dizer, era imperador tanto dos cristãos como dos mouros. Esse rei juntou realmente muitas terras, era um grande homem, e antes de morrer dividiu os seus enormes reinos em 3 quinhões. Para o mais velho, que era o Sancho, deixou o reino de Castela. Para o do meio, que era o Afonso, deixou o reino de Leão. E para o mais novo, que era o Garcia, deixou o reino de Galiza e de Portugal. Não anda muito longe da verdade quem disser que Dom Garcia foi o primeiro rei de Portugal. Bom, os meus telespectadores sabem o que é isto de partilhas. Mal o bom rei Fernando fechou os olhos, os 3 irmãos, não foram os 3, foi sobretudo o Afonso. O Afonso quis apanhar tudo o que era dos outros. Fez uma guerra ao Sancho. Não se sabe bem como o Sancho foi assassinado. Havia quem dissesse foi o Afonso, mas ele jurou que não, que não. Fez uma jura de joelhos, com as mãos postas entre as mãos, imaginem, do Cid Campeador. Ele jurou pela sua alma que não foi ele quem matou o irmão. Mas logo a seguir apoderou-se de todas as terras e deixou o rei Garcia sem terra nenhuma. O rei Garcia fugiu, veio por aqui fora, deve ter passado por aí e foi para Sevilha, onde foi recebido como um verdadeiro rei. Esteve uns anos em Sevilha, depois foi viver para Santarém, mas aí o rei Afonso apoderou-se dele à falsa fé, meteu-o numa prisão, conservou-lhe sempre os fatos reais, as honras de rei, o título de rei, mas nunca o libertou dos ferros do seu triste cativeiro. E conta a lenda que no túmulo do rei Garcia ainda hoje se vêem as cinzas de um esqueleto apertadas por os grilhões de uma corrente de ferro. Ninguém sabe onde foi a última morada do rei Garcia. Mas aqui, nas terras de Paiva, desde há séculos que o povo diz que era aqui. Esta caverna e outra quase igual que é ao lado eram 2 das grandes salas do Paço do Rei Garcia. Ouvi há bocadinho uma das pessoas que me estão aqui a acompanhar num sítio que é muito difícil. Nunca aqui veio ninguém. É tão difícil vir aqui, pois alguns moradores quiseram vir comigo e um dizia-me, sim, eu ouvi aos rapazes dizer aquela é a pedra do Rei Garcia, a pedra do Rei Garcia. É uma lenda do Rei Garcia. Sabemos que a terra de Paiva pertenceu ao Rei Garcia, que lhe foi doada por um cavaleiro, existe a escritura da doação, as 4 vilas. Sabemos que o Rei Garcia, por sua vez, a doou a um seu leal servidor, portanto, sem dúvida, o Rei Garcia foi senhor destas terras. Quanto a estas ruínas, dizem-me estes amáveis informadores que tinham à frente destas câmaras grandes corredores de pedra tapados por outras lajes atravessadas. De há 50 anos para cá, os caminhões vieram e levaram essa pedra, foi partida à marreta para fazer moradias. Isto quer dizer que eram 2 sepulturas, 2 dólmenes de corredor gigantescos, dos maiores que existem da península. 2 tesouros que a nossa ignorância destruiu. Fica aqui um pedido e um apelo ao Sr. Presidente da Câmara de Castelo de Paiva. Mande arranjar um caminho praticável onde se possa chegar sem ferir, sem fazer sangrar as pernas como nos aconteceu a nós. Dizendo, segundo a lenda, eram aqui
os últimos passos do rei Garcia. Há muitas histórias de nobreza em Castelo de Paiva. Eu estou agora a falar-lhes no solar da Boa Vista, que é o solar do primeiro conde de Castelo de Paiva. Bom, eu não sei bem a história desse conde, porque ele nasce, é feito conde pelo rei Dom Luís, mas um conde com o direito de sucessão, quer dizer, ele é conde, o filho fica conde, o neto será conde, o bisneto será conde, o trineto será conde. Agora já acabaram, já não há condes, mas realmente esta ideia do rei Dom Luís pegar num nobre provinciano e fazê-lo conde para todo sempre dá muito que pensar. Isto significa que este conde Dom Martinho era conde não em razão dos seus feitos, mas em razão do seu sangue. Bom, ele, aliás, honrou o sangue e foi aqui uma ilustre figura, foi governador de Aveiro, metade das coisas aqui de Castelo de Paiva são devidas ao conde e o conde hoje preside numa bela estátua ali no centro da praça. É engraçado que este conde, assim de feições, até fazia lembrar muito o rei Dom Carlos. Mas não é dele que se quer falar, queres falar de uma marquesa de Paiva, uma marquesa que nunca foi marquesa. É uma das histórias galantes do século XIX, completamente ignoradas. Era uma rapariga muito bonita. Ela nasceu em 1819, não se sabe ao certo, mas eu acho que nasceu em Moscovo. Era filha de uns mercadores judeus que vendiam panos e vendiam tecidos muito bons aos alfaiates franceses que lá havia, que faziam os trajes da corte. Bom, e a pequena conseguiu casar com um alfaiate francês. Claro, arranjou logo o passaporte para ir para a França. Vai para a França e chega à França. É uma rapariga muito bonita, é uma rapariga muito libertina, porque ela prodigalizava os seus encantos e conseguiu encandear literalmente um homem muito importante, que era o Henrique Hertz. O meu telespectador sabe alguma coisa de pianos? Ainda hoje há pianos Hertz. Ele era um grande executante de piano, mas era o fabricante dos pianos Hertz. E tinha uma fortuna enorme. Ela ligou-se ao Hertz. É nessa altura que conhece um português que não era rico, era assim, coitadito, andava por lá, mas dizia que fazia-se passar por Marquês de Paiva. Era o senhor Marquês de Araújo de Paiva e fazia vida de Marquês. Bom, a pequena russa achou que isto de ser marquesa também era bonita e casou com o nosso Marquês de Paiva. Claro, o Marquês de Paiva realmente não era marquês, nem tinha fortuna, nem coisa nenhuma. Ela deixou na miséria ao fim de poucas semanas, largou, foi fazendo várias conquistas, até que, em certo momento, encontra o homem da sua vida. Era o conde, um conde alemão, o conde Enkel de Donsmarck. O conde Enkel era dono de grandes minas na Alta Silésia, era um daqueles poderosos barões do aço alemães, tinha uma fortuna enorme. Bom, e o conde apaixona-se pela pequena, manda-lhe fazer um lindíssimo palácio nos Campos Elíseos, palácio que ainda hoje lá está. Ela dá ali a recepção aos intelectuais, aos pintores, aos escultores, aos políticos franceses, e dizia-se que todos a ouviam de olhos em alvo, quer dizer, ela falava e eles todos olhavam para o teto. Olhavam para o teto porque ela tinha-se mandado pintar no teto
despida, coberta com um pequeno véu, portanto, é por isso que vários escritores dizem, ela de cara bonita não era, mas aquele corpo, que corpo aquele. É essa mulher que passa à história com o nome de a Marquesa de Paiva. Ainda hoje se chama o Palácio de Paiva. Ela por um pouco não foi princesa, porque o conde Henkel foi depois feito príncipe pelo Bismarck. E não foi porque, a certa altura, já tinha 65 anos e fez uma tolice. Eu queria falar nisso. Foi-se ver ao espelho, um belíssimo espelho de cristal, e o espelho revelou que ela já ia tendo umas rugazitas, que já não era aquela formosura fascinante que tinha feito estremecer Paris. Então, desesperada, pega no martelo, parte o espelho. E umas semanas depois, morreu com um acidente cardíaco. É uma asneira que muita gente faz. Partir o espelho, quando ele nos diz que nós já não somos o que outrora julgávamos que éramos. É preciso aceitar a lição do espelho. Isto é muito importante. O espelho fala a verdade. Nós é que às vezes mentimos para o espelho. Estamos no local das minas do Pejão. As minas do Pejão eram célebres desde o princípio do século. Até 1994, elas forneceram uma grande parte do carvão consumido em Portugal. Bom, fecharam em 94 porque a vinda de carvão estrangeiro deixou de tornar possível esta extração e deu-se uma coisa engraçada. No mesmo dia em que as minas fecharam, a Câmara fez um monumento aos mineiros. Monumento, lá estão os mineiros com os seus barretes, o monumento está ali embaixo. Bom, e os mineiros fizeram uma greve contra o monumento, com toda a razão. Os monumentos não resolvem coisa nenhuma. Os monumentos é como pôr um ramo de flores de cima da campa de alguém que morreu. Não é de flores que a gente precisa, é de novas sementeiras. Felizmente, aqui, na mesma região do Pejão, está a nascer uma nova cidade industrial. A terra de Paiva está atualmente a passar por uma profunda transformação. Isto eram realmente barrocais, serras agrestes, matas densas, populações que viviam de uma pobre lavoura e está agora a entrar numa fase de transformação. Estão a nascer novas indústrias. Eu trouxe-os aqui exatamente ao novo parque industrial de Castelo de Paiva. Parque que me parece um exemplo. A Câmara Municipal comprou algumas destas serras, isto eram serranias extremamente ásperas, fez as terraplanagens, instalou as infraestruturas, isso custou, cada metro de terra ficou à Câmara em cerca de 10 contos de réis e em seguida vendeu às indústrias por 900 escudos cada metro quadrado. Conseguiu, evidentemente, que viessem indústrias de toda a parte. Olhem só,
esta fábrica em que lhe estou a falar, isto é uma futura metalomecânica, tem 12 mil metros quadrados, mas aqui à volta estão a erguer-se outras fábricas onde vão fazer-se, por exemplo, rolotes e caravanas, toldos e encerados, calçado, mobiliário, carpintaria, aproveitamento de resíduos de cobre. É uma cidade industrial que está a surgir. E não é assim uma coisa lá para daqui a muito tempo. No fim deste ano, que já vai quase em meio, já haverá aqui 800 postos novos de trabalho. 800 postos de trabalho são 800 famílias a viver numa indústria que evidentemente proporciona um tipo de vida muito melhor do que os míseros campos de que até agora viviam. Como é que se explica este milagre de esta serrania se transformar numa cidade industrial? Bom, a explicação é simples. É que estamos nos arrabaldes do Porto. Daqui à Ponta Rábida é meia hora. Bom, e aquela zona no litoral que já está superlotada, já não tem lugar para mais ninguém, agora estão a vir para aqui. Isto também não é longe do litoral, mas é exatamente como esta Câmara fez: preparar o terreno, investir, gastar e criar condições ideais de instalação. É exatamente assim que se pode acabar com esse drama da desertificação do interior do país.